Bom dia, meu nome é Samuel Damasceno e esse é o nosso trabalho da Feira de Ciências da equipe de matemática do professor Alberto Reis. A equipe é formada por Guilherme de Jesus, Letícia Marinho, Juan Souto e Samuel Damasceno. Bom dia, meu nome é Guilherme de Jesus e eu vim apresentar um pouco sobre a radioatividade. A radioatividade é definida como a capacidade que alguns elementos estáveis possuem de emitir energia sob forma de partículas ou radiação eletromagnética, ou também como o fenômeno pelo qual um núcleo estável emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. Nem todos os átomos são radioativos, mas os que recebem essa definição se caracterizam por emitir partículas radioativas, no caso radiação, numa busca constante para se tornarem mais estáveis. Um elemento pode emitir radiação independente do seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso, ou também de fatores químicos como temperatura e pressão em que se encontra, como por exemplo o urânio 238. Este isótopo, estando em qualquer estado físico, ou mesmo ligado a outra espécie, é e sempre será um elemento radioativo natural que emite radiação. Isso acontece porque a radioatividade está relacionada diretamente com o núcleo atômico. A radioatividade das partículas alfa, beta e das ondas gama são as mais comuns, e os tipos de radiação servem para determinar o poder de penetração da matéria, que são respectivamente baixa, média e alta. Isótopos radioativos liberam energia, no caso radiação, através de ondas eletromagnéticas, ou partículas subatômicas em alta velocidade. O contato da radiação com seres vivos podem causar diversos males, como por exemplo o câncer no ser humano. Os isótopos radioativos mais comuns são urânio 238, urânio 235, césio 137, cobalto 60, tório 232 e etc., sendo todos fisicamente estáveis e radioativos, ou seja, possuem uma constante e lenta desintegração. Agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados tanto em atividades agrícolas como em não agrícolas. Nas agrícolas, elas estão relacionadas ao setor de produção e o uso não agrícola é feito em florestas nativas ou em outros ecossistemas. A Organização Internacional do Trabalho afirma que os agrotóxicos causam cerca de 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano, e que evoluem para óbito, geralmente em países em desenvolvimento. O Brasil vem sendo o país com maior consumo deste produto desde 2008, decorrente do desenvolvimento do agronegócio no setor econômico, havendo sérios problemas quanto ao uso do agrotóxico no país, como a permissão de agrotóxicos já banidos em outros países e a venda ilegal de agrotóxicos que já foram proibidos aqui no Brasil. A exposição aos agrotóxicos pode causar uma série de doenças dependendo do produto que foi utilizado, do tempo de exposição e a quantidade de produto absorvido pelo organismo, considerando que toda a população está suscetível à exposição de agrotóxicos por meio do consumo de alimentos e água contaminadas. Gestantes, crianças e adolescentes são considerados um grupo de risco devido às alterações metabólicas, imunológicas e hormonais presentes nesse ciclo da vida. Meu nome é Letícia Marinho e eu vou falar dos usos mais comuns da radioatividade. Eu vou começar com a agricultura. A tecnologia de irradiação de alimentos melhora a qualidade de produtos alimentícios utilizados em frutas frescas, grãos e vegetais. O processo previne o brotamento, retarda a maturação e aumenta o tempo de conservação dos alimentos, facilitando o armazenamento e evitando transmissões de doenças. Agora eu vou falar sobre a indústria. A técnica nuclear mais conhecida nessa área é a gama gráfica, uma radiografia de peças metálicas ou estruturas de concretos, com a qual é possível verificar se há defeitos ou rachaduras que possam causar vazamentos. Foi utilizada, por exemplo, na construção do gasoduto do Brasil à Bolívia. Agora eu vou falar sobre a medicina. A irradiação possui várias aplicações na medicina. Uma delas é a radioterapia, empregada no tratamento de tumores. Também existem os radiofármacos, usados em avaliações neurológicas e cardiológicas. E os radioisótopos, cujo elemento mais comum é o iodo 131, que auxilia no diagnóstico de doenças da tireoide. A radioesterilização é outra técnica importante aplicada no sangue e seus derivados e em tecidos humanos, destinados a transplantes. Agora eu vou falar sobre o meio ambiente. Técnicas nucleares são empregadas em pesquisas nas áreas de monitoração e recuperação ambiental. Com elas é possível avaliar os recursos hídricos, a física e a química de solos, datar superfícies sedimentares marinhos,
árvores e sítios arqueológicos. Já os traçadores radioativos permitem acompanhar o trajeto de poluentes no mar, no ar, nos rios e no solo, e assim detectar danos no meio ambiente. Agora eu vou falar onde usamos a radiação no dia a dia. No dia a dia, seus efeitos normalmente são ligados à geração de luz ou calor. Os principais exemplos desse tipo de radiação os que aparecem com mais frequência no nosso cotidiano, que são as ondas de rádio, as ondas emitidas pelos celulares e radares, transmissões de TVs, redes Wi-Fi e etc. Agora eu vou falar 10 curiosidades. 1. A tripulação de submarino nuclear está exposta a menos radiação de quem está em terra seca. 2. A usina de Chernobyl ainda está emitindo a radiação, mesmo 30 anos depois do fatídico acidente. Isso pode gerar um colapso na estrutura e causar ainda mais emissões radioativas. 3. A estação Grand Central de Nova York tem uma enorme quantidade de granito, e por isso emite muito mais radiação do que seria permitido, mesmo em uma usina nuclear. 4. O fungo Synthochrus neoform cresce em Chernobyl justamente pelos altos índices de radiação no ar. 5. Uma pessoa que fuma recebe uma carga anual de radiação equivalente a 300 radiografias de tórax. 6. A maior quantidade de radiação especial recebida pela Terra foi em 24 de dezembro de 2004, por causa de uma estrela de nêutrons a 50 mil anos-luz de distância. 7. As bananas são levemente radioativas. 8. Pilotos e comissários de bordo estão mais expostos à radiação do que funcionários da usina nuclear. 9. Um punhado de urânio que caiba em uma mão tem praticamente a mesma quantidade de radiação que 10 bananas. 10. O controverso projeto Manhattan testou os efeitos de radiação nos cidadãos de diversas maneiras, inclusive utilizando a veia radioativa na alimentação de bebês. Agora eu vou falar sobre a radiação no olho. Assim como a pele humana, os olhos podem ser mais ou menos sensíveis à radiação solar. De acordo com a cor, a idade e as condições de saúde do indivíduo, essa sensibilidade tende a ser maior ou menor. O cristalino desempenha um papel importante na proteção às radiações UV. Bebês e crianças correm maiores riscos de sofrerem danos oculares devido à maior transparência no cristalino. Nos adultos, o risco é minimizado, pois o cristalino tende naturalmente a se tornar mais opaco com a idade, e assim absorver maior quantidade de radiação. As inflamações da córnea e da conjuntiva são consequências diretas da radiação UVB, que apresentam como sintomas dor, lacrimejamento, sensações no corpo estranho, fotofobia e possível avermelhamento das pálpebras. Bom dia, meu nome é Samuel Damasceno e eu vou falar sobre os riscos da radioatividade. A exposição descontrolada à radioatividade é prejudicial ao homem. Segundo o relatório da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados sobre Segurança Nuclear, as consequências para os seres humanos são muitas e variáveis, dependendo dos órgãos e sistemas corporais atingidos. Conforme o caso, pode haver consequências também para os descendentes diretos. A gravidade dependerá da dose absorvida, do tempo de exceção e da forma de exposição, se no corpo inteiro ou se localizado. Quando a dose de radiação é alta, muitos tecidos e órgãos dos corpos são atingidos. Entre os sintomas estão náusea e vômitos, queda de cabelo, distúrbios de comportamento, alterações no sangue e lesões na pele. Quanto menor for o intervalo de tempo entre a exposição e o início dos sintomas, mais grave é o quadro. É o que se chama de Síndrome Aguda das Radiações, ou SAR. O câncer está entre os efeitos tardios. As manifestações hereditárias ou genéticas podem surgir como resultado de danos em células reprodutoras da pessoa que sofreu a radiação. No caso dos acidentados de Goiânia, que aconteceu em setembro de 1987, algumas pessoas já apresentavam náuseas e vômitos no mesmo dia do contato com o Césio-137, em quadro típico de SAR. Além das 4 mortes, diversas pessoas sofreram amputações, falência da medula óssea e lesões cutâneas, em consequência da radiação. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano,
de radioterapia gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. Com a violação do equipamento, foram espalhados no meio do ambiente vários fragmentos de 137CS, na forma de pó azul brilhante, provocando a contaminação de diversos locais, especificamente naqueles onde houve manipulação do material e para onde foram levadas as várias partes do aparelho de radioterapia. Por conter chumbo, material de relativo valor financeiro, a fonte foi vendida para um depósito de ferro velho, cujo dono repassou os outros 2 depósitos, além de distribuir os fragmentos do material radioativo a parentes e amigos que, por sua vez, os levaram para suas casas. Agora eu vou falar sobre o uso da radiação na gravidez. No período gestacional, é contraindicado o uso de radiação ionizante devido aos efeitos biológicos nocivos ao embrião ou feto. A maior sensibilidade aos raios ionizantes se dá na fase inicial da implantação, do 4º ao 6º dia. A radiação ionizante pode causar efeitos malformativos, tais como microcefalia, hidrocefalia, atraso mental, redução de inteligência e até abortamento ou interrupção da gravidez. Os riscos para microcefalia e retardo mental devido às radiações ionizantes são maiores quando a exposição ocorre entre a 8ª e a 15ª semana de idade gestacional. Durante este período, o risco para o retardo mental severo é de aproximadamente 4% para a exposição de 10 rádios e 60% para a exposição de 150 rádios. Olá, meu nome é Juan e eu vou falar sobre energia radioativa e vou também falar o experimento teórico, da minha equipe. Então, a energia nuclear é uma fonte barata, ou seja, de baixo custo de produção, apesar do elevado custo de investimento, amortizado ao longo do tempo. Contribui para o desenvolvimento sustentável, dado que não gera gases no efeito estufa na geração e a construção da usina é um evento gerador de empregos. Embora tenha lados negativos, como alterações na produção do sangue, diminuição da resistência imunológica, surgimento de diversas doenças, como câncer, alterações gastrointestinais, problemas na medula óssea, infertilidade e má formação dos órgãos reprodutores e de fetos submetidos a alta radiação. Quando falamos do bloqueio solar, existem 2 tipos diferentes de protetores, os físicos e os químicos. Enquanto os físicos criam uma camada que impede que a radiação chegue na pele, os químicos usam agentes específicos para evitar a absorção dos raios UV, no caso. Não há um consenso médico para qual seja a melhor opção. A principal vantagem da versão física está no efeito quase que imediato de proteção, diferentemente do químico, que demora cerca de 20 minutos para iniciar o bloqueio efetivo. É especialmente recomendado para grávidas, crianças, bebês e quem possui alergias. O protetor químico é preferido de quem gosta de algo discreto, que não apareça na pele e deixe a sensação de não estar usando nada. No entanto, pessoas com pele sensível podem sofrer reações desagradáveis, sendo mais indicado utilizar a versão física. FPS, ou simplesmente FS, é o índice que determina o tempo que uma pessoa pode permanecer ao sol sem produzir eritema, ou seja, sem deixar a pele vermelha. Em outras palavras, é o número que indica o nível de proteção que um dado produto oferece contra os raios ultravioletas UV. Não é à toa que óculos escuros possuem fator de proteção solar. As lentes originais protegem de agentes climáticos como o vento, que pode causar os chamados olhos secos, e a poluição, que pode desenvolver uma série de infecções e doenças como conjuntivite, por exemplo.